Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa penúltima atividade do nosso ciclo de palestras 60 com café. Vocês estão estranhando como a Cidara, porque a voz não ecoa nas caixas, porque o microfone está ligado lá no aparelho de gravação de som. Tá? Nós vamos fazer assim porque nos parece mais prático. E eu vou, então, convidar para a mesa o professor Arthur, que já está na mesa. Então, bem-vindo. Professor Arthur Oscar Lopes, professor Nelson Michel, professora Cidara Ripoll e o nosso professor Antônio Salles. Então, agradecendo muito a disponibilidade de todos e agradecendo também a presença de todos vocês. Nós vamos dar início a essa atividade de hoje, que é uma mesa redonda sobre memórias. A proposta dela é ser algo bastante informal. Então, nós convidamos esses colegas que são aposentados, que todos trabalharam no Instituto de Matemática e Estatística, para falar sobre as suas memórias, e eles vão escolher do que vão falar. Então, nós estamos todos muito curiosos, não é, para ouvir os professores falarem. A proposta é que cada um fale durante cerca de 15 minutos. Eu vou cuidar o tempo, tá bem? Nós vamos começar com o professor Nelson Michel, que é um dos fundadores do Departamento de Estatística. E eu, de imediato, passo a palavra para ele. Ele vai contar mais da história dele e da vivência dele no Instituto. Muito obrigado pelos aplausos. Eu estou aqui a convite da minha amiga Liane Werner, minha ex-aluna, né, Liane, que me convidou, e eu quero agradecer ao convite que eu recebi também da direção, né, e vou tentar conversar com vocês um pouquinho da história que eu me lembro, né, principalmente do Departamento de Estatística. Isso porque eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no curso de Ciências Econômicas, na época que não tinha curso de Estatística. Isso foi lá em 1963. Muito bem. E comecei logo em seguida a trabalhar como monitor do professor José Carlos Grijó, que, mês passado, teve uma homenagem para ele, mestre dos mestres, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui monitor do Grijó. Por quê? Porque na disciplina de Estatística Geral, eu me saí muito bem. O professor Grijó era muito rigoroso e as notas dos alunos não eram lá muita coisa. O pessoal reclamava muito do professor Grijó. E eu fui bem. Cheguei a tirar um 9. E ele me convidou para ser monitor da disciplina. Aliás, eu gostaria de, dentro da história, contar um pouquinho antes da criação do departamento do Instituto de Matemática, né? Quando eu iniciei a disciplina de estatística, geralmente eram lecionados por engenheiros. Dificilmente, que eu me lembre, algum matemático ou economista não tinha. E houve uma ocasião em que houve a necessidade de aperfeiçoar o ensino de estatística. O que se ensinava em estatística na época? Era simplesmente uma estatística descritiva, coisas simples, gráficos, informações estatísticas de ordem geral, constante de anuários. Quanto muito se ensinava desvio padrão, já é um negócio complicadíssimo. E eu cito aqui
dois nomes de professores que foram importantes na modificação, vamos dizer assim, no ensino de estatística aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma verdadeira revolução no ensino. Eu cito o professor Peri Pinto Diniz da Silva, que era diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, um homem de uma visão muito larga. Foi o professor que encaminhou os primeiros professores da universidade, da Faculdade de Ciências, para estudar no exterior, mandou pessoal para os Estados Unidos, mandou pessoal para o Chile, e o professor Maurício Firstiner. O Firstiner foi diretor do IBGE, ele coordenou o censo de 1950 no IBGE e trabalhava como estatístico na faculdade. E o professor Peri pediu para o professor Maurício arrumar alguém da área de estatística. E o Maurício tinha contato com a Escola Nacional de Ciência e Estatística, conseguiu falar com o diretor, professor na época, Lourival Câmara, e pediu que ele indicasse estatísticos para Porto Alegre. Foi aí que vieram dois estatísticos formados pela ENSE, o Herbert Guarini Calhau e o José Carlos Grijó. Esses dois professores, para mim, revolucionaram o ensino de estatística no Rio Grande do Sul. Lembro bem que eles, inclusive, trouxeram depois mais um colega da ENSE, Escola Nacional, para trabalhar em Santa Maria. Muito bem. Professor Grijó, jovem ainda, 23 anos, imaginem a revolução que ele ocasionou dentro da Faculdade de Ciências Econômicas. Ou seja, introduzir assuntos como distribuições discretas, contínuas, correlação e regressão. O professor Calhau, econometria, nunca tinha se ouvido falar em econometria. E, evidentemente, houve, como é natural, qualquer novidade, uma rejeição por parte de alunos, inclusive de colegas, professores de outras disciplinas que se viram obrigados a utilizar instrumental estatístico nas suas disciplinas. E, evidentemente, não tinham formação para isso. Mas tanto o professor Peri como o Maurício, muito ávidos, muito habilidosos, maneira muito polida de tratar o assunto, conseguiram superar isso aí. Muito bem. Nós trabalhamos, então, na Faculdade de Ciências Econômicas. Quando foi feita a departamentalização na universidade, os professores de estatística passaram para o Instituto de Matemática, ou seja, o Departamento de Estatística. Todos os professores que lecionavam estatística. Então veio o pessoal das ciências econômicas, veio o pessoal da medicina, né? A Cídia foi uma das pessoas que veio junto nessa leva. E o que me chama a atenção até hoje é que a engenharia mandou só as disciplinas para o departamento, não mandou nenhum professor. Isso, inclusive, a mim, particularmente, foi uma certa revolta, uma vez que nos obrigaram a dar aula de estatística para engenheiro, onde a gente, na ciência econômica, levava 2 anos para dar estatística 1, estatística 2, na engenharia tinha que dar tudo num semestre só. Eu, inclusive, procurava evitar, nunca dei na engenharia. Bom, mas funcionava o Instituto de Matemática e Estatística no prédio, ainda existente hoje, prédio histórico, na Sarmento Leite, que é do Instituto Parobé, Instituto Técnico Parobé, lá no 3º andar. A gente funcionava lá.
E tinha aula, às vezes, nos torreões, tinha 2 torreões nos cantos do prédio. E se fez, inclusive, quando chegou o momento de transferir para cá, isso é um detalhe interessante, se fez reuniões lá, nos torreões, para discutir a transferência para cá. Tinha professor que era contra. Eu não entendi aquele negócio. E, pô, querem nos transferir aqui, ainda, claro, não tinha tudo aqui, mas, poxa, condições melhores, cada professor ia receber uma sala para trabalhar e tal, e o pessoal era contra, eu não conseguia entender isso. E aí, com vários argumentos, né? Muito longe, não dava para parar, não sei o quê, enfim, é interessante isso, a reação, vamos dizer assim, das pessoas à introdução de inovações, né? Dentro do nosso ambiente, inclusive universitário. O que eu me lembro era isso aí, professora. Acho que tomei o tempo de vocês, eu agradeço a atenção, né? E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Então, antes de passar a palavra para o próximo colega, para a professora Cindara, eu queria registrar que nós convidamos um contemporâneo do professor Michel também, que é o professor Joaci de Abreu Faria, que infelizmente faleceu no mês passado. Então, antes de continuar, eu queria propor que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao professor Joaci e por meio dele, a todos os colegas que não podem estar aqui conosco. Então, dando continuidade à nossa mesa, eu passo a palavra para a professora Cindara, que foi aluna do Instituto, professora aposentada como titular, mas é professora colaboradora do nosso pós-graduação em ensino de matemática. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite e gostaria de dizer que, na verdade, eu fiquei muito surpresa com o convite para falar sobre a história do Instituto. Estavam me achando muito velha. Aí depois eu parei para pensar e escuta, tu já está aposentada, né? Então, mas aí eu fui refletir de novo. Por que eu me senti tão surpresa com isso? E me dei conta que é porque vários professores meus, por exemplo, Carmen Silvia, Matilde, Ada, poderiam estar aqui no meu lugar contando histórias muito mais antigas que as que eu vou contar aqui e que seriam muito felizes em estar aqui no meu lugar. Então, bom, se justifica essa minha surpresa com essa reflexão. Eu não trago aqui fatos históricos, eu falo, de fato, das minhas lembranças e das pessoas que fizeram a diferença para mim, além do simples ministrar aulas. Então, eu começo com a minha inspiração como professora de matemática, lá no meu primeiro ano de disciplina específica de matemática,
no chamado ginásio, que foi a professora Carmen Silvia Fagundes, nossa colega aqui, já aposentada. Ela me encantou na escola com a sua empolgação e bom humor, ministrando as aulas. E foi minha professora novamente no último ano do ginásio, só por meio ano, porque naquela época ela aceitou o convite para passar para dedicação exclusiva na URGS. Ela já dava aula na URGS e passou para a dedicação exclusiva. Então, essa foi a minha primeira inspiração como professora. Encontrei-a, para minha sorte, eu encontrei-a também na minha primeira matrícula na URGS, no curso de licenciatura em matemática. E foi sorte porque é o seguinte, não sei como é que, se foi confusão minha ou o quê, mas eu me inscrevi no vestibular para um curso de licenciatura em matemática e, quando foi na minha primeira matrícula, eu fiquei sabendo que estava em vigor, entrando em vigor, o curso de licenciatura em ciências, habilitação matemática. Isso significava que, durante a graduação, a gente tinha que estudar física, química, biologia, e, principalmente, química e biologia. Eu gostava, mas não queria estudar o suficiente para prestar provas, etc. Então, quando chegou nessa primeira matrícula, eu encontro a Carmen Silvia e a Matilde na comissão de matrícula. E aí eu perguntei para elas o que eu poderia fazer para evitar esse curso. Eu queria o outro, o antigo, o licenciatura plena em matemática. E a Matilde me disse, só se tu te formares com a turma que entrou no ano passado. Isso significava conseguir encurtar a minha graduação em um ano. Aí eu disse, bom, então eu gostaria de adiantar 2 disciplinas já no primeiro semestre. E a Matilde ficou meio surpresa, mas a Carmen Silvia, para minha sorte, estava presente e disse, pode deixar. Então, eu me matriculei, porque a única disciplina de matemática que tinha no primeiro semestre era a MAT 120. Quem é que se lembra qual era o nome dessa disciplina, MAT 120? Era matemática, era tipo matemática elementar, mas não nos termos que eu... Tópicos de matemática elementar, mas não nos termos da matemática elementar que eu chamo hoje, o conceito de elementar para mim hoje. Então, eu queria logo entrar nessa coisa chamada cálculo, que era o terror para todo mundo. Eu queria saber, de fato, o que significava. Então, tá bom, me matriculei nessas 2 disciplinas e no meu primeiro dia de aula, 7h30 da manhã de segunda-feira, a minha aula, primeira disciplina era uma dessas que eu adiantei, que era álgebra linear e geometria afim, com o professor João Luiz Becker, que depois passou para a Faculdade de Economia. E ele se revelou uma segunda referência para mim. As suas aulas me inspiraram, e eu comecei a pensar, dar aula na universidade também é legal. Bom, no último semestre de graduação, então, aluna do professor Beal, aqui presente, ele me apresentou, um dia me chamou e me apresentou ao Arthur, que estava de passagem em Porto Alegre, e me apresentou como uma aluna da licenciatura que talvez se interessasse pelo mestrado em matemática, que se iniciaria no ano seguinte, em 1978. Lembras, Arthur? Bom, então, o Arthur me explicou o que seria um mestrado em matemática pura, e eu falei para ele dos meus planos de me formar naquele ano e na licenciatura e continuar o curso de bacharelado, porque faltava para mim só um ano para completar o bacharelado. E o Arthur disse, não precisa, tu vai completando os buracos da matemática à medida que forem aparecendo. Então, assim, eu fiz parte da primeira turma de mestrado do Instituto de Matemática, que se iniciou em 1978,
e tendo como colegas alguns dos professores do Instituto, como a Carmen Silvia, a Loiva, a Gelsa. No mestrado, tive outros professores que me marcaram, como o professor Sebastiani e a professora Ada. O Sebastiani, sempre que possível, ele dava continuidade ao raciocínio do aluno. Quando a gente ia perguntar uma dúvida para ele sobre um raciocínio, ele procurava dar continuidade do raciocínio que a gente tinha. E isso era uma coisa fantástica para mim na época. E a Ada foi uma referência para mim pelo seu jeito. A palavra que eu achei para descrever as aulas da Ada é despojado. E aquilo me encantava. E também outra coisa que me marcou muito foi as suas questões verdadeiro ou falso, justifique. Porque com elas a gente ficava praticando o real fazer matemática e não só simplesmente resolvendo exercícios do tipo prove que. A gente era forçado, colocado contra a parede para a gente pensar. Hoje, como integrante de uma comissão de gênero da SBM e SBMAC, eu me dou conta do exemplo, modelo de matemática que ela foi para mim, aspecto importante que as discussões sobre gênero no país têm ressaltado, a existência de referências femininas. Já como professora do Instituto de Matemática, integrei o programa de mestrado em matemática e, por ocasião da criação do mestrado profissional em ensino de matemática, ingressei também, desde a sua criação, que completa hoje 15 anos. Ficando nos dois programas por algum tempo e depois passando a integrar exclusivamente o programa de ensino. Agora, como aposentada, ainda faço parte do programa de pós-graduação em ensino, por acreditar que muita coisa tem que ser feita na direção de ensino de matemática e acreditar que eu ainda posso também contribuir para isso. Tenho ótimas lembranças da minha vida na URGS, tanto como estudante, como professora. No entanto, menciono aqui um momento da graduação em que uma angústia se fez presente. Momento este que só foi desenterrado dentre os fatos esquecidos depois de aceitar fazer parte da Comissão de Gênero da SBM e SBMAC, criada no final de 2018. Quando me convidaram para integrar essa comissão de gênero, eu pensei, eu não tenho nada para contribuir nessa comissão, eu nunca sofri discriminação como mulher dentro na minha formação, nem na minha vida profissional. No entanto, quando eu fui relatar para uma outra pessoa, olha, agora me vejo integrando uma comissão de gênero, repentinamente, desenterra-se um episódio que me causou muita angústia durante a graduação, durante um semestre. Tivemos um professor de uma disciplina da licenciatura, que, com a desculpa de treinar seus alunos da licenciatura em avaliação, chamava seus estudantes, suas estudantes, para a sua sala para ajudar-lhe a corrigir as provas que a gente tinha prestado. Bom, aí naquela época já corria boatos entre as alunas, e então as alunas combinavam, olha, ele chamava de 2 em 2, então se uma não puder ir, avisa a outra ligeiro, porque para ninguém ir, então. Tamanho era o ambiente criado. E eu sofri apenas uma pergunta dele, que muitas pessoas diriam que foi inocente, mas eu considero completamente inadequada. Mas eu tive uma colega muito próxima, e por isso eu relato aqui, porque eu sei que é verdade. Essa colega sofreu explicitamente assédio desse professor. Na época, a graduação era lá no centro, ela morava nas Redondezas, então ela ia a pé para casa,
e depois da aula, ela ia a pé para casa, e lá pelas tantas, quando ela via esse professor estava ofegante atrás dela, tinha vindo correndo, e daí para frente, vocês podem imaginar o que acontecia. Então, o que aconteceu? Ela teve que passar a pedir para o esposo vir buscá-la todo dia depois da aula, para que isso não voltasse a se repetir. Na época, então, isso tudo me causou angústia. Na época, eu tinha 19, 20 anos, não tão bem vividos quanto os 19, 20 anos de muitas alunas atualmente, mas isso incomodava. Na época, não tínhamos a quem recorrer, ou não nos ocorreu recorrer a alguém, ou não nos sentimos à vontade de recorrer a alguém. Afinal, éramos apenas alunas. Mas hoje, muitas ações estão acontecendo no país e fora dele, paralelamente ao aumento na taxa de feminicídios. Coincidência ou não? E, então, para o presente e para o futuro deste Instituto, espero que momentos de angústia, como estes pelos quais passei, tenham canais de escuta e de orientação. É isso. Obrigada, gente. Muito bem. Então, vou passar a palavra para o professor Arthur, pedindo que também fale com um bom volume, como fez o professor Nelson e a Cidar. Bom, eu fui aluno aqui do Instituto Matemática, depois terminei a graduação no Fundão, então eu conheço um pouco da história do Instituto, né? Um pouco da história do Instituto, mas tem um período anterior que eu não conheço bem e que eu tentei me inteirar um pouco com algumas pessoas mais antigas, e tem história interessante. Então, eu vou falar aqui de um aspecto, que é o aspecto da pesquisa em matemática aplicada, estatística e ensino também. Então, eu vou dar ênfase à análise dessa questão da pesquisa. Então, qual a diferença principal do Instituto de Matemática de 40 anos atrás ao Instituto de Matemática de hoje? É que hoje existe um grupo grande de pessoas fazendo pesquisa em matemática. E isso foi um processo do qual eu e outras pessoas participamos, que foi um processo absolutamente não trivial até chegar a isso, e que as pessoas jovens às vezes não percebem que receberam algo que foi motivo de muito trabalho e até chegar onde nós estamos. Então, eu queria colocar uma perspectiva histórica aqui da pesquisa em matemática, que, no meu entendimento, a pesquisa em matemática treina um bom professor a ser um bom professor de ensino superior em matemática, porque matemática é uma coisa complicada, difícil, e o treinamento de um doutorado em matemática permite entender com bastante profundidade a matemática e na sua atividade docente. Então, uma das principais contribuições do Instituto de Matemática, que hoje está fazendo 60 anos, que nós queremos festejar, que eu gostaria de ressaltar, é o excelente trabalho docente dos cursos de cálculo, aos cursos de serviço, que o Instituto de Matemática providencia aos vários setores e que é qualificado por quase todas as áreas de excelente qualidade. Além disso, houve um trabalho muito grande na formação de docentes em matemática, e esses docentes em matemática, às vezes, estão trabalhando em outras universidades e treinam futuros professores que vão trabalhar na área de ensino, no primeiro e segundo grau. Então, é uma contribuição realmente muito relevante que o Instituto de Matemática faz e do qual eu e todos vocês, todos nós, devemos estar muito orgulhosos do que a gente faz. Então, nesse aspecto da pesquisa, eu fiz uma pequena busca aqui e achei a questão de encontrar qual foi o primeiro paper de matemática que foi publicado com alguém que colocava o nome sendo professor do Instituto de Matemática. Então, através da perspectiva histórica, como nós vemos, como foi colocado aqui, que a vinda de pessoas de fora, como o professor Calhau, o professor Cruzius, incentivaram, deram uma outra perspectiva à pesquisa, ao ensino. É importante destacar que o professor Rodrigues
durante muitos anos como diretor, ele tentou desenvolver a pesquisa matemática, tentando mandar pessoas para fora fazer doutorado e tentando contratar pessoas. Então, ele não teve, talvez, muito sucesso em função dos recursos, mas conseguiu, como todos sabem, criar uma compra de livros da biblioteca. A nossa biblioteca tem o nome dele, em função do seu profícuo esforço de conseguir uma boa biblioteca com livros de alta qualidade, que ele conseguiu com um professor lá que copiava todos os livros do INPA e mandava de volta para cá, e ele tentava comprar. Então, veio até o Rio Grande do Sul, a URGS, na matemática, o professor Nagumo, que era um japonês, que o professor Cossi trabalhou com esse professor Nagumo, e acho que o primeiro paper publicado foi no Anais da Academia Brasileira de Ciência, do professor Cossi e o professor Nagumo, em 1961. Bom, digamos assim, a Academia Brasileira de Ciência não era uma revista de projeção internacional. Então, o seguinte paper, que eu acredito que seja o primeiro paper publicado numa revista de circulação internacional, foi do professor Pedro Novosad, e esse trabalho foi em 1966. Então, o trabalho em 1966 consta lá Pedro Novosad como professor do Instituto de Matemática. Então, a história do professor Pedro Novosad é interessante. Ele se formou em engenharia em 1956 e depois foi fazer doutorado nos Estados Unidos e concluiu o doutorado em 1965. Então, é uma história bastante antiga, esse começo do professor Pedro Novosad. Então, para vocês entenderem esses aspectos que o professor Michel levantou, de como que as coisas novas são entendidas, eu aprendi através de uma conversa com outro professor que o doutor Pedro Novosad, com doutor em matemática no New York University em 1965, não conseguiu emprego na URGS e foi embora, porque não tinha emprego, não deram emprego para ele. E aí ele voltou para os Estados Unidos e em 1970 foi para o INPA. Então nós perdemos a oportunidade de ter uma pessoa com doutorado naquela época que teria feito certamente muita diferença. Então, é importante destacar que a formação de pessoas, de pessoal humano, de pesquisadores, se faz com outros pesquisadores que ajudam a formar esses jovens, e nós tivemos aqui uma quantidade enorme de jovens brilhantes, que muitos deles são hoje professores aqui no Instituto de Matemática. Então, na formação, é importante destacar aqui a pós-graduação em matemática, depois a pós-graduação em matemática aplicada, a pós-graduação em estatística e a pós-graduação em ensino, que são formadores de pessoas com alta qualificação. Então, mais ou menos por 1978, foi criada a pós-graduação da matemática, e essa pós-graduação depois separou matemática e matemática aplicada, e é responsável pela formação de uma grande quantidade de jovens pesquisadores em matemática e matemática aplicada, que hoje trabalham na nossa universidade e em outros locais. Então, inicialmente, foi criada essa pós-graduação por volta de 1978, que era o professor Miguel Ferreiro, que chegou nesse ano, eu, o professor Sebastiani e o professor Panta. Então, essas 4 pessoas fundaram a pós-graduação em matemática. Então, como nós estamos falando de coisas históricas, eu gostaria aqui de ressaltar pessoas que eu entendo que foram fundamentais nessa caminhada, nesse processo, do qual eu participei junto com muitos dos meus queridos colegas, que foi, em primeiro lugar, o professor Gerhard Jacob, que era pró-reitor de pesquisa, que queria desenvolver um Instituto de Matemática em termos de pesquisa. Então, ele foi ao INPA e conseguiu que professores que tinham feito bacharelado na URGS e que estavam no INPA, depois, quando concluíram o doutorado, voltassem para a URGS, fossem contratados, e esse foi, digamos, a massa crítica inicial formada por essas pessoas que vieram do INPA, junto com o professor Panta, o professor Miguel Ferreiro e o professor Sebastiani. Então, naquela época, a pós-graduação foi criada, e eu, pessoalmente, queria esperar um pouco, porque não havia uma quantidade de publicação muito grande,
Mas aí, a outra pessoa que eu gostaria de destacar aqui, a sua importância, é o professor Cossi. O professor Cossi foi uma pessoa que eu conversei com ele sobre a possibilidade de postergar um pouco o início da pós-graduação, mas ele disse que era importante isso, e como vocês devem tentar entender, naquela época, nós éramos poucos e o poder de decisão dentro do Instituto de Matemática era concentrado muito nos professores titulares. Então, todas as decisões passavam pelos professores titulares. Então, nós precisávamos de apoio do professor Costa, e o professor Costa nos deu apoio, colaborando e conseguindo com que os professores titulares apoiassem a esses jovens que estavam chegando aqui. Então, veio então mais uma pessoa que eu gostaria de destacar, que é o professor Luiz Severo Panta, que foi diretor do Instituto de Matemática. Então, esse episódio que o professor Micho falou, que nós tínhamos um campus aqui que teria salas, vários professores eram contra a vinda porque simplesmente era muito longe. Então, agora imagina, se nós tivéssemos ficado lá, qual era o atrativo que nós teríamos para outros jovens pesquisadores virem trabalhar no Rio Grande do Sul para ficar numa sala com 20 professores cada um? Então, foi absolutamente fundamental a vinda para o campus do Vale, que deu espaço para os professores terem salas de aula, poderem ter condições de trabalho, e que muitos professores eram contra porque era longe. Eu queria ficar perto da minha casa e não queria vir até aqui. Porque para eles iam só dar aula e acabou, não estavam interessados em coisa nenhuma mais, e simplesmente isso bastava. Então, é preciso entender que isso foi tudo um processo grande, e que nós estamos aqui festejando e vamos festejar, então a ideia é sempre falar em coisas boas. Então, só estou destacando que essas coisas todas passaram por um processo, e esse processo continua. Quer dizer, vocês todos que estão aqui, os jovens, fazem parte de um processo de aperfeiçoar o que a gente fez para chegar muito melhor e muito mais longe do que a gente está fazendo. É todo um processo. Então, eu espero que isso seja só uma inspiração para vocês verem que é preciso ir adiante, é preciso sempre poder melhorar, e isso é uma coisa que cada um de vocês deve assumir com responsabilidade. A gente recebe um salário, o contribuinte paga, os brasileiros pagam, e a gente tem o senso de dever de dar o nosso melhor para fazer com que isso que a gente pode fazer seja o melhor possível para produzir um ensino de boa qualidade, para que esse ensino possa depois passar aos vários níveis e ser de benefício à população brasileira que, enfim, precisa de uma boa ensino. Então, eu queria destacar também algumas iniciativas aqui do Instituto, ao longo dos anos, que foi a Olimpíada de Matemática, que também foi uma grande contribuição de tentar atrair jovens para a matemática, além da sua atividade didática, que inspira os professores e alunos do primeiro e segundo grau, que a matemática não é decorar, mas a matemática é problemas, então, como a gente vê na Olimpíada. Então, isso é uma contribuição realmente não trivial. Então, dentro da perspectiva histórica, é bom colocar, o professor falou, na reforma, em 1968, nós tínhamos antes uma estrutura de cátedra. Então, o catedrático era um todo-poderoso que tinha assistente. Então, quando foi, em 1968, as lutas dos estudantes na França, houve uma revolução nas universidades, na maneira como eram feitas, e as universidades federais brasileiras entraram no sistema de departamento, sem a cátedra. Isso também foi uma revolução estrutural dentro dentro da estrutura da universidade. Então, essa reforma criou a estrutura departamental, que é a que nós temos hoje, e, para concluir, eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar que tudo isso é um processo. Quer dizer, as pessoas que estavam lá no começo, que muitas vezes não tinham uma formação tão boa, não podiam fazer nada, porque aquilo era o que havia naquele momento. Então, o professor Rodrigues estudou fora do país, em São Paulo, com os italianos, o professor Titbo, e essas pessoas são responsáveis pelo começo do que poderia se fazer de bom. Então, naquela cerimônia que teve há pouco tempo aqui, foi importante destacar algumas coisas que a gente não tem a perspectiva histórica. Então, antigamente, bem antigamente, quem ensinava matemática era ou engenheiros que, de repente, se dedicavam ao ensino, ou então militares, que nas escolas militares havia um bom ensino de matemática, que se dedicavam à matemática. Então, o professor Rodrigues, quando esteve aqui, criou a licenciatura em matemática. Olha só que coisa importante. Então, tinha pessoas que iam ter um ensino de matemática. Antes disso, não havia isso.
Então, dentro da perspectiva histórica, é bom ver que certas pessoas tiveram contribuições realmente não triviais. E essas pessoas, muitas vezes, estão associadas a pessoas que vieram de fora e que tentaram ajudar. Então, eu espero que isso continue e que a gente sempre continue recebendo pessoas de fora daqui, que criem, e que os que estão aqui todos entendam que a gente faz parte de um processo e que esse processo não acaba nunca, nada está terminado, nada é assegurado, e que é importante que o objetivo de aprimorar o nosso trabalho docente e aprimorar a nossa pesquisa deve estar sempre na nossa mente. Obrigado. Obrigada, Arthur. Então, passo a palavra para o professor Salles. Eu perguntei como é que ele gostaria de ser apresentado. Ele disse que é professor aposentado do nosso instituto e do nosso departamento de matemática pura e aplicada. Mas eu queria lembrar que ele também é um dos fundadores da nossa Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje é sócio da seção sindical do ANDES. Conheci o Salles não só no departamento como colega, mas também estivemos juntos em muitas assembleias, né? O professor Salles, eu acho que também pode ajudar a lembrar essa parte da nossa história. Olha, pessoal, a primeira coisa que tudo começa no início, né? Aí o Vilmar me convida, né? O Vilmar me convida. Bom, aí, felizmente, eu me lembrei dos meus alunos, porque quero dizer que meus alunos, modestamente, sabiam responder todas as perguntas em matemática. Eu ensinei os meus alunos a responder todas as perguntas em matemática. E como era o processo? Quando fizerem uma pergunta em matemática, a primeira coisa que vocês devem responder é vocês não devem escutar, porque aí o sujeito vai repetir, vocês vão buscar suas forças intelectuais e, se for impossível fugir, que é a primeira alternativa de sobrevivência, vocês respondam com essa fórmula universal. Por quê? Ou é por definição, ou por hipótese, ou por um resultado anterior. Eu sugiro que comecem com por hipótese, que é no meio, porque aí, se o cara disser, não, é por definição, mas isso é por hipótese, porque estava na definição e não sei o quê. E se não der certo, vocês passam, então, para o resultado anterior, e terão acertado. Muito bem. Mas esses 3 detalhes aí de matemática não funcionam. A grande resposta a toda pergunta de matemática é o sujeito não deve escutar. Muito bem, quando o Vilmar me convidou, realmente eu disse, Depois que eu pensei, eu disse, isto é muito justo. Um pouco mais. Isso é muito justo, embora seja um equívoco. Mas não é um equívoco dos organizadores, é um equívoco do destino. Eu disse, quem deveria estar aqui no meu lugar, o professor Aaron Teitelbaum, a professora Maria Medianeira. Que não podem vir por um motivo de força muito maior. Né? Mas eu quero dizer que, não sendo eles, modestamente, por amizade, por convívio, por trabalho, a melhor aproximação deles, modestamente, seria eu mesmo. Isso ocorria muitas vezes. A medianeira não podia ir no lugar. Mas, Aaron, vai lá para mim. A medianeira mandava, era uma mãezona. Né? E a gente ia, obedecia. Né? Me lembro que uma vez teve um problema no vestibular, Salles, querem que vá lá no Jornal do Almoço. E vai lá para mim. Eu fui do Jornal do Almoço. Então, quer dizer que eu estou aqui porque a medianeira mandou. Embora não seja isto a coisa. Bom, então, depois disso, eu quero dizer, tendo dito o que falei, muito apropriado seria eu fazer uma apologia dos dois.
Mas há um preceito sobre isso. Outras pessoas o conheceram, poderiam descrevê-los melhor, e há um velho preceito que diz assim, todo mestre tem muitos discípulos, mas quem lhe escreve a biografia sempre é Judas. Eu não quero traí-los, eu prefiro evocá-los e deixar aqui um ponto final. Eu quero falar sobre nossa universidade, sobre o nosso instituto, desde um ponto de vista, eu falarei sobre os mortos. Sem dúvida, mas quero falar sobre outros mortos que não os meus mortos mais próximos. Eu quero falar sobre os mortos da Faculdade de Filosofia. Quero ir um pouco mais atrás da Faculdade de Filosofia. Esse nosso instituto nasce com a morte da Faculdade de Filosofia. E posso dizer que eu e alguns dos demais aqui são brotações, como se diz, temporãs da Faculdade de Filosofia. Eu quero lembrar a vocês o seguinte. Quando eu entrei no curso de cálculo, o professor Caio B. Oliveira, ele também era catedrático das Ciências Sociais. Ele nos deu 2 meses de filosofia pura. É um colega, que não vou citar, porque vai dizer assim, que comprou todos os livros de filosofia, achou que aquilo seria aquela barbada. Quando chegou a hora de comprar o manual de cálculo, que era o Pisco 9, ele não tinha mais dinheiro. Foram 2 anos de filosofia. O professor Caio B. Oliveira. E a linha de pensamento era a linha filosófica. E depois eu tive uma outra professora chamada Joana Oliveira Bender, e que dava fundamentos da matemática, onde também todo o processo era filosófico. Isso marca uma dicotomia de tendências. Eu quero dizer para vocês que, até então, cada um trabalhava na Faculdade de Filosofia no seu território, e quando chegava à sala de visitas, todos trabalhavam sobre conhecimento, sobre epistemologia, etc. Vocês conhecem o Poincaré, Gilles-Henri Poincaré, como um matemático que faz coisas da sua feitiçaria. Eu conheço o Poincaré como um filósofo universal de leitura popular. Os livros dele eram muito... Então, todo mundo tinha esse interesse em epistemologia e conhecimento, etc. Nós, na Faculdade de Filosofia daqui, somos da URGS. A URGS, o Rio Grande do Sul, é uma província positivista. Tudo que foi feito no Brasil de bom, na minha opinião, foi feito pelos positivistas. Uma parte da direita esclarecida. Então, um dos princípios, que é o princípio da ordem dos positivistas, é isso. Os vivos são sempre, cada vez mais, governados necessariamente pelos mortos. Então, eu estou falando aqui de Aron, Medianeira, Caio B., Joana e os positivistas que nos precederam. Bom, há uma coisa positiva nos positivistas, que é interessante, é a preocupação à ordem, né? E a gente vai ver esse que eu falei no Poincaré, num dos livros dele, ele diz uma coisa maravilhosa. O objetivo da ciência é a ordem. Um amontoado de fatos é tanto ciência quanto o é um amontoado de pedras. Enquanto uma casa é um amontoado de pedras. Pois bem, eu sempre fiquei aqui às noites e eu pretendi fazer, durante a minha vida, um tipo de ensino filosófico. Segui a tradição da Faculdade de Filosofia. Segui o Caio B., segui a Joana. Pois bem, isto talvez não tenha sido, não tenha sido transparente aos meus alunos, mas foi essa sempre a minha ideia. Eu queria organizar
o conteúdo, eu queria organizar a pedagogia, porque eu vinha da educação, professor de didática e coisas assim, por princípios mais ou menos claros e gerais. Pois bem, existe um filósofo, ele era um popularizador da filosofia, chamado Will Durant. Eu li nele uma coisa muito interessante. Ele tem um livro que se chama As Mansões da Filosofia. Me lembro muito bem. Começa com a citação do Evangelho de João. Na minha casa de meu pai há diversas, na casa do pai há diversas mansões, na casa do meu pai. Então, a primeira mansão da filosofia era a lógica, e ele definia a lógica de um modo muito interessante. A lógica é um modesto antipasto no banquete da filosofia, que para cada um dos apetites que aguça, estraga outros 9. Eu tinha paciência para a lógica. Então, durante a minha vida, eu me propus eu tenho que trabalhar com lógica, e trabalhei um aspecto da pedagogia que eu chamava de lógica epigramática. É uma lógica em que os epigramas, e ela é um pouco hipnocida. Porque o que é hipnocida para mim? Eu tinha umas cápsulas hipnocidas, é o que faz com que a plateia não durma. Porque quem desenvolveu minha suposta arte foram os meus queridos alunos da noite, da turma das 20h30 às 22h10. E eu tinha uma paranoia. De repente, eles vão dormir e vão cair todos aqui. E eu tinha as minhas cápsulas hipnocidas. Bom, tentei organizar tudo. Na verdade, eu escrevi um livro com o meu amigo Aron, que é a obra da minha vida, mas tinha que ser muito mais. Eu escrevi modestamente com o Aron um livro chamado Os Verdadeiros e Inteligíveis Princípios da Matemática, porque aqueles do Newton não eram nem tão verdadeiros, nem tão inteligíveis. Então, meus alunos me conhecem pelos meus princípios. Acho que não vai dar tempo. Quando me convidaram para falar nesses 15 minutos, eu pensei assim, não vai dar tempo para falar tudo. Na verdade, não vai dar tempo para falar nada. Então, talvez dê tempo para falar nas partes do nada. As partes do nada eram uma categoria da minha preocupação filosófica. A filosofia do nada é fundamental para a matemática. Ela está associada ao zero. E aí ao zero, aos pares inversos, etc. E eu tratei com meus queridos alunos em muitas versões, porque eu via o meu aluno conversar comigo no semestre que vem e dizer, isso não tinha antes, mas é legal. Então, das partes do nada, mas tudo precisa ser interessante. E eu busquei em George Polya, um cara fantástico. Eu busquei num cara que vocês não vão conhecer. O nome dele é Anatoly Dmitrievich Mishkin, o mais poderoso dos princípios que encontrei nele, sempre em linguagem epigramática. Eram coisas gostosas, né? Mas a filosofia do nada me estimulou muito, e eu resolvi falar para ela apelar para ela por causa de uma notícia do jornal da Folha de São Paulo, que pode ter algum significado para vocês. Eu começava com meus alunos assim, mas o que é o nada? O nada, isso é uma pergunta que afoga todo mundo. O nada é uma faca sem lâmina da qual foi retirado o cabo. Aí o que sobra é o nada. Essa é a definição do Barão de Tararé. Mas essa definição é muito tosca, porque eu me propus também, num outro reflexões, a fazer uma taxonomia do nada. O nada tem coisas fantásticas. Quem me ajudou muito nisso, me estimulando, foi o Porto. Chegou uma vez para mim e disse, olha, Salles, eu li um troço sobre o sânscrito, um indiano muito orgulhoso do sânscrito. O sânscrito, só dos indianos podia surgir o zero, porque eles tinham uma sutileza filosófica muito grande sobre o nada. Eles tinham uma palavra que era a ausência de algo,
outra palavra que era ausência de tudo, e outra palavra que era presença do nada, e outra palavra que era não sei o quê. Bom, eu pensei muito sobre isso. Esse negócio de ausência de tudo e a presença do nada, isso não tem saída. Eu apliquei o meu... Isso é logicamente equivalente, eu tenho que ser um indiano para saber o que é isso, eu não sei. Depois eu pensei muito sobre a diferença entre a ausência de tudo e a presença do nada, porque são logicamente equivalentes, né? Bom, muito bem. Mas eu classifiquei essa definição, que é do Barão de Tararé, de que o nada é uma faca sem lâmina da qual foi retirado o cabo, como uma definição muito primitiva de nada. É porque ela é, em primeiro lugar, é destrutiva. Em segundo lugar, ela é sem forma, sem regularidade. E aí, meus alunos todos conheciam um famoso princípio que é de George Polya, uma história de George Polya, interessante, que eu batizei do princípio do pão seco. O princípio do pão seco é uma coisa assim. Um mendigo tinha todos os dias a comer só um pão seco. Mas até que um dia a boa fada da necessidade, e aquilo ele comia e era ruim, até que um dia a boa fada da necessidade dá a ele uma ideia. É a seguinte: se eu tivesse um pouco de presunto, faria presunto com ovos, se tivesse os ovos. Na verdade, e aí ele foi comer o seu presunto, e o seu pão seco, e naquele dia o pão seco pareceu mais gostoso, porque estava molhado com suco dos sonhos, dos desejos. E eu dizia aos meus alunos, olha, sem o desejo não vale nada. Só que essa é uma coisa organizada. Eu quero presunto e ovos. Em matemática, as coisas são mais ou menos assim. A gente sai do nada. Mas se eu tivesse um pouco de presunto, faria presunto com ovos, marmelada, suco de laranja e queijo. Se tivesse os ovos, a marmelada, suco de laranja. Bom, essa coisa me deixou muito tempo. E aí eu venho apresentar a vocês a maior produção da minha mente. Eu dizia aos meus alunos, quando eu morrer, eu quero que escrevam na minha lápide, Antônio Salles, aqui jaz Antônio Salles, o autor do princípio do carrinho do supermercado, que é mais uma coisa das partes do nada, que a organização é para nada. Me custou muito tempo eu produzir esse princípio. Então, o princípio do carrinho do supermercado é o seguinte, esse mendigo, um dia tem uma ideia. Se eu tivesse um pouco de presunto, faria porque aquele troço só sonhado não dava nada. Ele quer uma coisa mais concreta. E vai ao supermercado. Pega um carrinho, daí o nome do princípio. Carrinho do supermercado. Vai até a pilha de ovos e com a mão direita, isso é importante, com a mão direita ele pega a pilha, pega um pacote de ovos, vai até o balcão refrigerado, com a mão direita, isso é importante, pega um presunto, bota os dois no carrinho do supermercado. E ali fica e acaricia o presunto. Passa o presunto para cá, pega a embalagem de ovos, passa para lá, etc. E depois lhe vem a realidade. Eu não posso pagar por isso. Aí, isso é importante. Com a mão esquerda, ele pega o presunto, bota no balcão virado. Com a mão esquerda, pega os ovos, bota no balcão virado. Aí ele sai pelo corredor, a câmera dá um zoom, toca uma música de violino muito triste e ele vai embora. Bom, até aí não é nada. Sabe o que eu quero com isso? Não. O importante é a moral da história. A moral da história é a seguinte, que é uma das grandes vantagens do capitalismo. Botando com a mão e tirando com a outra, não precisa pagar. Não precisa pagar. Do ponto de vista da taxonomia do nada, isso para mim é uma vantagem. Porque são os pares inversos, vocês botam um igual e outro igual. Tira e bota e tira, é a mesma coisa. Bom, o grande problema dos textos do Poincaré, do Einstein, que discutia método, é que eles são muito gerais, navegam num oceano onde não se vê a costa.
Então, esses princípios que eu gerava era para a minha atividade. Eu tinha visto que o completamento de quadrados era um troço fantástico, mas não tinha um substrato paralelo, filosófico. E eu fazia assim, A2 mais 2BA mais B2. Isso pode voltar a A mais B ao quadrado. Mas a gente começava com x2, mais não sei, mais 3x, mais uns 7, alguma coisa. Aí a gente, se eu tivesse o 2, eu dizia, se eu tivesse o 2, eu botaria o B2, se tivesse o B2. Então, como é que se resolve? O 3, multiplica por 2, divide por 2. Bota com a mão, tira com a outra. E o B2? O B2 não tem. Soma o B2, subtrai o B2. Aí, bota com a mão, tira com a outra. Isso era, não importa. Então, terminou. Essa é das partes do nada. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: as pessoas têm uma dificuldade de pensar com as partes do nada, e eu ia falar mais, mas tem o seguinte: o dinheiro que vossas senhorias usam provém das partes do nada. Um banco cria esse dinheiro colocando tantos reais numa coluna de débito e tantos reais numa coluna de crédito, separa as partes do nada, gira entre vocês, pega as vossas propriedades e gera essa confusão de genocídio pelo financeiro. Isso é impossível, porque nós perdemos a capacidade de pensar nas partes do nada. E eu diria que essa é a grande tarefa que os matemáticos têm hoje. Quero falar de um matemático chamado Marc Gené, que eu escuto. Marc Gené estudou matemática em Paris, depois foi a Genebra e estudou economia. Depois voltou a Paris e estudou mais matemática. E agora está em Zurique estudando matemática, fazendo finanças. Então, o que eu queria falar das partes do nada é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu criei um grupo aqui chamado A Palestra. É um grupo criado assim. Um grupo que só eu utilizo. Eu faço o seguinte, eu crio um grupo, boto o meu filho com uma mão e tiro o meu filho com a outra. E aí fica esse grupo. Eu sei os meus esquemas. Eu quero falar sobre Marc Gené, já falei. Mas eu peço para vocês um minuto, isso pode melhorar suas vidas. Já falei Marc Gené aqui, né? Marc Gené, microtaxa como resposta à overdose fiscal. Então, o que ele propõe que se tire não sei quantos tributos na Suíça. Se tira um tributo do selo, que eu não sei o que é, mas se tira o tributo que é o IVA, que é o nosso ICMS, Imposto de Valor Agregado, se tira o imposto de renda. Em troca, ele coloca uma taxa sobre transações eletrônicas, que se chama microtaxa, que é 1 milésimo, 0,1%. Aqui está dito. Com base no volume das transações eletrônicas atuais, que na Suíça é da ordem de 100 trilhões, uma microtaxa de 0,1% geraria receita de 100 bilhões, o que permitiria abolir 3 impostos. A taxa de selo, que falei para vocês, tal, por um único imposto de 0,1%, de 1 por 1000. E ainda haveria um excedente. Haveria um excedente que poderia ser utilizado para financiar pensões e a transição para energias renováveis, com 1 milésimo. Por quê? Porque a microtaxa dele taxa todas as transações, quando eu compro o livro, etc., com 1 milésimo. Mas taxa as transações interbancárias das partes do nada que criam, que traz esse volume imenso. Então, eu convido vocês a trabalhar com
com o Marc Chenet, ele tem conferências no YouTube, e quero mostrar para vocês o seguinte: pensem em cada um de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês ganha R$30 mil por mês. Desses R$30 mil, vocês economizam 10 e gastam R$20 mil por mês. Se vocês pagarem a taxa que ele sugere, a microtaxa, pagarão 1/1000. De R$20 mil, 1/1000 são R$20. Gastando R$20 mil por mês. Esses R$20, em 12 meses, são R$240. Substituiria o vosso gasto, vocês não pagariam ICMS, os 27% de imposto de renda não iriam. Assim, e o recolhimento para a vossa pensão não iria. Por quê? Porque ele taxa as partes do nada. Da criação da moeda em banco. A relação entre a moeda que esses patrões, esses tubarões financeiros manobram e a essa que nós manobramos é de uma escala que foge a nós, que deveríamos ser os guardiões quantitativos da felicidade da sociedade. Não tenho mais nada para dizer. E já falei de dinheiro, que é o que interessa a todos, que é o sangue das nossas vidas. Eu tenho que parar. Muito obrigado a vocês, pessoal. Eu trouxe mais coisa para dizer, mas tempo não tem. Então, antes de passar a palavra para vocês fazerem comentários e perguntas, eu queria dizer da nossa alegria de ter alguns colegas aposentados aqui, professora Elisa Hag está aqui conosco, muita alegria, professora Ada, professor Nuben, professor Beal, professora Cídia, professor Atos, é isso? Quem mais estou esquecendo? Professora Jandira, professor Jaime, é aposentado, também está aqui conosco. E, então, nós temos um tempo para conversar. E quem gostaria de fazer? Eu vou segurar aqui o microfone, porque nós vamos tentar gravar tudo, tá? Então, quem vier fazer pergunta, eu peço que venha aqui, eu alcanço o microfone. E depois eles comentam tudo. Pode ser? Vocês ficam muito intimidados, assim, de vir até aqui? Não. Então, Vilmar, pode começar. Enquanto o Vilmar fala, vocês podem... Beth, eu não disse que eu tinha pergunta. Mas... Bom, mas, enfim, talvez... Enfim, agradecer a presença das pessoas, né? Fui citado como sendo responsável pelo convite ao Salles, mas eu diria que isso foi, enfim, o Salles foi uma lembrança, eu fui o porta-voz do convite ao Salles, né? Enfim. E, bom, enfim, eu não tinha pergunta, mas talvez eu queira provocar um pouco as pessoas que estão aqui. E será que seria pedir demais que, enfim, Arthur Salles, Sidara, talvez, o professor Michel, contem alguma história assim, mais apimentada do Instituto? Vamos lá, uma fofoca um pouco mais... como eu vou dizer assim? Ou algo que a gente saiba, ou algo que a gente ouve nos corredores, mas que vocês tenham sido testemunhas. Mais alguém, antes da gente devolver a palavra para ele? Só para quebrar o gelo um pouquinho, porque ninguém quer falar, alguém tem que falar. Meu querido, um beijo. Meu orientador, professor Ripoll. Tá? Eu acho que depois que a gente escuta o Arthur, que escuta o professor Michel, que escuta uma jovem aposentada professora, e o Salles, não se tem muito o que falar, a não ser rememorar coisas que a gente vive até hoje no coração. Quem
entrou como Salles e eu, na década de 60 para a universidade, passamos por todos os processos, particularmente do Instituto de Matemática. Algumas coisas me ficaram para responder, para contestar. O professor Arthur, que foi, na época, o doutor mais jovem do Brasil a publicar o maior número de artigos durante muito tempo, e deve ainda estar produzindo, Arthur, bem possivelmente, grande matemático. O professor Salles, com toda a sabedoria, que para quem não o conhecia, viu neste momento. O Salles tem muita história, tem muitas histórias, tem muitos métodos, foi o maior professor de cálculo dos últimos anos aqui, não desmerecendo os outros colegas, porque ele tinha processos de ensino que eram métodos que a gente conhecia, métodos de D'Alembert, não sei de que e tal, e ele tinha o método das agulhas, um método não sei de que ele fazia todo o cálculo baseado nesses métodos que ele ensinava, método das agulhas. Para calcular uma integral tripla ou coisa parecida, então metia uma agulha ali, um plano aqui, não sei o que mais e tal, e resolvia tudo, e os seus alunos aprendiam e se divertiam. E teve muitos grandes alunos dele que até hoje se lembram. Eu só queria contestar o meu querido professor Arthur, que, de fato, na época, nós nos rebelamos para a vinda daqui, para o campus, porque muitos de nós tínhamos que descer, não é no meu caso, porque eu tinha um Fuquinha, o Arthur e a Silvia tinham 2 automóveis de primeira do ano, praticamente, né? Então, a gente tinha que arregaçar as calças para poder chegar aqui, porque não tinha, nós vivíamos no meio do barro. Dentro da distância, evidentemente, que isso assustou a todo mundo, não é? Agora, de fato, ele tem razão. Foi uma mudança que fez com que pudéssemos ter um trabalho. A nossa sala lá no Torreão, por exemplo, nós éramos 20 professores. Aqui, eu estava praticamente sozinho, porque o professor que estava comigo dava aulas praticamente só no centro, então eu tinha um potreiro para trabalhar. Tinha meus livros ali, meu telefone e tal. De fato, foi um grande ganho. Por outro lado, temos que pensar também que este modelo de colocar os campi universitários bem retirados do centro, também foi uma exigência do governo americano para poder dar dinheiro para as universidades brasileiras e tirar o estudantado do centro. Estudante até hoje é um perigo para um regime, não é, de direita. E nós vivíamos bem na época de uma ditadura, diferente da ditadura que estamos vivendo agora, não é? Mas os fascistas já estavam no poder naquela época, através de uma organização militar que derrubou o governo em 64, o governo constituído e eleito. Então, o que acontece? Este modelo de levar a universidade para fora do centro da cidade também tinha um objetivo político. Não foi simplesmente para que nós tivéssemos melhores condições de trabalho, realmente tivemos, mas o objetivo que estava atrás disso aí a gente não pode esquecer, porque isso é história. Isso é história e pode se repetir de todas as outras formas. A gente não sabe que vem daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 meses. Então, eu fico muito satisfeito. Olha, eu fico emocionado, porque esta foi minha casa desde a década de 60. Né? Lembraram do professor Aron, da professora Maria Tiscópolis Gonçalves, né? Diretor e vice-diretor, depois ela foi diretora, né? E isso realmente, vendo a professora Ada lá, né? Vendo a Elisa, isso é uma maravilha. Eu acho que tem que fazer mais seguidamente esses encontros. Muito obrigado. Desculpem. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Cídia, professora aposentada do Departamento de Estatística. E eu, já que essa é uma tarde de rememorar, eu gostaria de rememorar um episódio que aconteceu com o professor que me fez gostar de estatística, que foi o professor Edgar Mário Wagner. O professor Edgar Mário Wagner era matemático e dentista. E ele entrou na universidade, na época, não sei se já era Departamento de Estatística, eu acho que não. Ele entrou na...
Pois então, mas como é que ele foi parar na medicina? Ele era um exímio operador, ele me contou essa história, ele era um exímio operador, ele trabalhava no departamento de fisiologia. E por essas coisas do destino, o professor, um dos professores titular da época, encrencou com ele e não gostava dele. E um dia ele chega para trabalhar e a mesa dele estava no meio do corredor. Então ele foi convidado, entre aspas, a sair do departamento de fisiologia. Nessa época, vem a Porto Alegre, e não sei se nessa exatamente época, mas muito próximo, o professor John Fertig, da Universidade de Colômbia, com o objetivo de estimular o ensino da estatística na Faculdade de Medicina. E o Wagner, então, se mudou de Malicuia para a área da estatística. E ele era um excelente professor, ele tinha uma didática maravilhosa, ele foi o responsável pela introdução da bioestatística na Faculdade de Medicina, que foi a primeira faculdade a ter bioestatística, em paralelo, aliás, a primeira não, a segunda, em paralelo com a agronomia, onde o professor Rubem Marcos já estava lecionando a disciplina de métodos estatísticos. Então, hoje, a comissão de carreira da medicina tirou a bioestatística da medicina, juntou os conteúdos com a outra disciplina de epidemiologia, mas essa bioestatística original foi interessante a outros cursos. Começou com a biologia, depois a farmácia, a enfermagem, e hoje ela é ministrada para vários cursos da área bio. Então, eu gostaria de chamar a atenção como, às vezes, um tropeço do destino, né, pode fazer com que um limão se torne uma limonada, e, graças, então, a esse interesse do professor Wagner e sua excelente didática, nós temos hoje a participação da estatística na área bio. Eu queria, então, prestar essa homenagem a ele, que foi o grande inspirador para que eu gostasse tanto de estatística. Eu vou passar a palavra, então, de novo para os colegas e vou acrescentar mais uma questão. O Arthur já falou um pouco disso, mas nesses 60 anos, um tema que tem nos preocupado bastante, e nesse momento, na conjuntura do país, é dar visibilidade a muitas atividades que a gente tem aqui dentro, desempenha no Instituto de Matemática e Estatística. Visibilidade dentro da universidade e também para fora. Então, nas memórias de vocês, como eram as relações do Instituto de Matemática com o restante da universidade, com a sociedade? Como é que o Instituto de Matemática era visto? Que tipo de batalha se teve para se dar visibilidade, para ganhar apoio para as coisas que se fazia aqui também? Tá. Eu vou começar pelo professor Michel, então. Eu acho o seguinte, gente. Instituto de Matemática, estatística, são coisas que dificilmente tinha assim, uma penetração dentro da comunidade como um todo. Eu lembro que, quando terminei meu científico, eu só conhecia, na realidade, 3 cursos: medicina, engenharia, agronomia. Quando eu ouvi falar em Faculdade de Ciências Econômicas, através de um colega, eu fiquei muito surpreso. Mas o que é isso? O que se aprende lá? O que é o economista? E eu acho assim, a própria matemática, o professor Salles fez referência, quem dominava mesmo era na filosofia, né? Mas não tinha assim uma divulgação. Eu nunca senti isso. Sempre houve uma certa dificuldade, né, na sociedade como um todo, né, conhecer esse tipo de atividade. Ainda hoje a gente tem dificuldades em ouvir falar. Né? Eu falo assim na imprensa de uma maneira geral. Dizer, a coisa fica meio... A universidade, para mim, não é só a universidade. O Brasil como um todo está meio no buraco.
Bom, o que me ocorre, me lembro agora, é a matemática, o Instituto de Matemática sendo o formador de todas as disciplinas de matemática da universidade, sempre teve essa importância indiscutível. No entanto, as batalhas eram imensas para sempre se conseguir mais vagas de professores e era muito fácil novos reitores criarem novos cursos, isso dava Ibope, só que esqueciam de que esses cursos envolviam muitas disciplinas de matemática e que cabia a nós lecionar todas essas disciplinas, e a carga didática hoje do Instituto de Matemática continua uma das mais altas da universidade e difícil de conseguir mais vagas, né? E essa é uma dificuldade que eu lembro, né? Eu gostaria de ressaltar que, às vezes, as pessoas, o público geral, não têm um entendimento de como que é o processo de desenvolvimento de um país, das atividades. Então, a matemática participa na produção de uma maneira extremamente grande, importante. Já tem estudos sobre a influência da matemática no PNB, no PIB de cada país. Então, o desenvolvimento da matemática é uma coisa de importância fundamental para o bem-estar e para a riqueza de um país. Isso faz parte. E algumas pessoas não percebem a complexidade dessas coisas. Por exemplo, o que se ensina hoje em cálculo, em algum momento foi pesquisa em matemática que alguém fez há muito tempo atrás. Então, a pesquisa matemática vai criar matemática para outros problemas que vão surgir no futuro e que é fundamental que sejam desenvolvidos. E é importante destacar que o único lugar na sociedade em que há espaço para fazer pesquisa em matemática é dentro da universidade. Então, é importante que isso seja preservado. E muitas vezes os nossos colegas não percebem que a nossa colaboração é uma colaboração a médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu citei uma vez aí que o von Neumann falou que a contribuição do matemático muitas vezes vai ser feita útil daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. E eu ressalto aqui um texto que eu li muito interessante, que se chama A Utilidade das Coisas do Conhecimento Inútil. Então, a utilidade do conhecimento inútil foi um texto escrito em 1940 e poucos por um americano que foi o americano que fundou o Instituto de Advanced Studies em Princeton. Então, ele, por acaso, entrou em contato com uma pessoa que acho que era dono da Macy's, que vendeu a Macy's um pouco antes da queda de 1929. Ele tinha muito dinheiro e ele queria fazer uma contribuição. Vejam só, uma pessoa rica querendo fazer contribuição para o ensino, queria criar uma instituição de ensino. Então, pensou criar uma faculdade de medicina, mas esse senhor americano conseguiu convencer ele a criar um instituto em que as pessoas ficassem lá só para pensar. E aí, por sorte, naquele momento havia a Alemanha nazista, então pessoas como Einstein, como von Neumann e outros brilhantes cientistas foram para Princeton. Então, essa ideia de ter pessoas que vão pensar sobre coisas que podem ser úteis, não a curto prazo, mas que no momento pode ser conhecimento inútil, mas vai ser conhecimento útil, foi criado nesse Instituto de Advanced Studies com a contribuição dessas pessoas, contribuições não triviais. Por exemplo, o computador e outras coisas foram desenvolvidos por von Neumann, várias coisas importantes por Einstein. Então, é importante que nem tudo que é conhecimento imediato é útil, não é importante. Então, o nosso problema todo é conscientizar o mundo exterior de que o que a gente faz é importante e que não só a pesquisa matemática, mas também o ensino de matemática em todos os níveis da universidade forma pessoas que têm qualificação, que vão desenvolver o país nas mais variadas atividades. Pois olha, pessoal, o Arthur e o Nubem trocaram num ponto interessante, que foi a mudança do campus para cá. E realmente nós tínhamos posições distintas. Primeira coisa, nós queríamos que houvesse salas para os professores,
houvesse salas. Então, a gente tinha proposto à universidade alugar ali do lado do nosso instituto um grandioso conjunto de salas onde os professores pudessem... Essa era uma proposta da época, bem me lembro. Ou construir, como construíram ali atrás da matemática, um novo prédio, eu sei onde eu nunca estive. Mas, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte. Coisa fundamental no ensino é o aluno, o homem em primeiro lugar, né? Nós pensávamos de um outro modo. Quando e eu quero dizer para o Nubem que eu nunca ensinei ninguém. Quando eu assumi digamos, a tarefa de professor, eu vi que era impossível ensinar qualquer um. Todas as condições eram contrárias. E eu sempre tinha a minha história. O melhor passo em direção ao impossível é a desistência. Então, eu desisti de ensinar os meus alunos. Tive e eu planejei um conjunto de atividades em que eles se ensinariam uns aos outros, que eu compartilharia habilidades docentes e que eles se ensinariam uns aos outros. Isso é baseado numa velha parábola que os indianos têm, os budistas e os judeus, é muito conhecido, é uma parábola das grandes colheres, que depois dos juízos, as pessoas têm que se alimentar com umas colheres imensas, aí não conseguem botar a colher na coisa. Então, a diferença entre o inferno e o céu, nessas coisas, é que no inferno eles não conseguem fazer aquilo sozinhos, mas no céu eles se descobrem. Um dá comida para o outro dá comida para um, etc. Essa é uma bela parábola. Mas eu resolvi o problema também baseado num livro muito interessante, que é de uma corrente darwinista, que o título do livro é Ajuda Mútua como Fator de Evolução. Eu quis criar entre os meus alunos um sistema de que eles se ensinassem, porque eles aprendem quando um discute com o outro ali. E eu quis propor essas condições. Por quê? Porque tudo na cena didática é contrário ao aprendizado. É impossível. Por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo. Quando o campus veio para cá, um aluno me disse, olha, professor, no mesmo dia, eu vou a 4 campi diferentes e eu moro em Assunção. Eu disse, olha, meu velho, calma aí. Essa tua conta está errada, porque a universidade só tem 3 campi. O campus do Vale, o campus médico e o campus central. Professor, o senhor esqueceu o campus olímpico? O senhor esqueceu o campus olímpico? E eu tenho, um dia eu venho de Assunção, eu passo o dia inteiro no ônibus. Eu acho maravilhoso que meu querido amigo Kruger esteja aqui, porque eu vou falar de uma pessoa que é amiga dele e minha, Daniela Hartmann, namorada do meu querido amigo Alexandre Macedo. Daniela Hartmann é um exemplo, uma menina da química. E se eu estiver mentindo, o Kruger vai melhorar as coisas. Daniela morava em Sapucaia. Trabalhava na fábrica Renner de Gravataí. Da fábrica Renner de Gravataí, ela vinha por uma van até Viamão, onde estamos. Aí, felizmente, ela namorava o Macedo, porque o Macedo levava a Daniela daqui até o Transurb. A Daniela pegava um Transurb até Sapucaia. Da estação de Sapucaia, ela tomava um táxi e ia para casa. A Daniela era e deve ser uma moça muito bonita, mas sempre foi magra, palito, porque isso mata qualquer um. A Daniela era um exemplo. Então, eu sabia, na minha aula das 20h30 às 22h10, eu tinha 20 minutos úteis em 2 parcelas de 10 minutos. Se eu falasse qualquer coisa que demandasse oxigênio, eles dormiam. E eu tinha uma paranoia, que era a paranoia do Queda Livre. Queda Livre era um assistente
do professor Simões, que o Michel deve conhecer. Naquele tempo, o catedrático dava aula aqui, aí, quando tinha que apagar, ele chamava o assistente. O assistente vinha apagar, e era um escravo acadêmico. O pior disso não é que o assistente precisava assistir aula. E num desses anfiteatros, como na engenharia, o Simões está dando aula, excelente professor, e o assistente dele dorme e cai e rola nisso aqui. Ato contínuo, ele ficou conhecido como o queda livre. O queda livre. Eu desenvolvi uma paranoia que era o queda livre generalizado. Assim, que era dali do Nubem até aqui, eu começar a explicar coisas e eles começarem a ir em queda livre, em cadeia, como dominó. Então, em certo momento, eu tinha que parar. Eram 10 minutos, senão eles dormiriam. Ah, não, Salles está mentindo. Ah, então vão para a pele da Daniela Hartmann, que o Kruger está ali, e vão para a pele do sujeito que ia a 4 campi. Então, eu tinha ali zumbis. Zumbis. Quando veio aqui para o campus, era eu e o Zingano. Uma noite de quarta-feira, em junho. Só nós. Bruma. As estrelas sumiram. Os alunos dormindo de olho acosado. Nenhum barulho. De vez em quando um cachorro. A gente não está certo. Aí eu disse, isso não é um cemitério, isso é o necrocosmos. O mundo morreu. Então, eu disse, não tem, eu tenho que falar 10 minutos, algum deles deve aprender alguma coisa e deve ensinar aos outros. Era a única chance. E como eu digo, esse é um pensamento filosófico, isto é, porque a pedagogia é uma escolha filosófica. E meu curso foi assim. Por que a nossa resistência a vir para cá? Porque os alunos pesavam para nós. A Daniela devia vir até o centro, do centro para lá, porque houve um desastre nesse meio do caminho que me decepcionou muito, que me entristeceu muito. E o Kruger pode dizer, já não era mais minha aluna, etc. Em certo momento, a Daniela brigou com o Macedo. E perdeu uma conexão daqui para o Transur. Então, há uma coisa fundamental em nossas vidas, que são os nossos alunos. E que era a minha. E do Aron, e do Nubem, e de outras pessoas que se opuseram a um desenvolvimento puramente acadêmico, onde a centralidade do projeto da universidade era a carreira do professor. Na história da nossa universidade, que é sempre positivista, vocês vão olhar um tempo positivista e ver uma grande divisa. Viver para outrem. Que o Barão de Tararé dizia assim, viver para o trem. Mas viver para outrem. De repente, a universidade não fez isso. É viver para si, viver para a própria carreira. Isso é uma ruptura com a tradição filosófica do nosso chão. Eu digo ao bicho, ele tem toda a razão. As comunicações filosóficas que víamos entre nós, como toda divulgação, hoje é muito mais fácil, elas não se davam pela parte visível, elas se davam pelos ciclos positivistas, na igreja positivista. Meu querido professor Caio B. Oliveira, eu tenho certeza, era um neopositivista. E toda a tradição intelectual dessa cidade, desse estado, de Júlio Cacilhos, etc., e a brasileira, é do positivismo. Pessoal, eu quero falar uma coisa humorística do Instituto de Matemática e uma coisa séria do Instituto de Matemática, tá? Portanto, eu vou falar muito mais pobremente do que o Nubem, aí, que trouxe contribuições sociopolíticas, e do que o Salles, que trouxe contribuições filosóficas, exóticas e espaciais.
Bom, na universidade, nós sempre houve humor aqui na universidade. Tá? Atualmente, não sei, porque eu estou aposentado há 7 anos. Uma piada muito boa da universidade, que não é do Instituto de Matemática, diz respeito ao Rigato. O Rigato era um médico, um professor catedrático da medicina, que usava uma gravatinha borboleta o tempo todo. Né? Imagino que ele tomasse banho e praticasse atividades outras também com aquela gravatinha borboleta. Imagino. Ou dizia-se isso dele. Bom, pelo andar das coisas, um dia Rigato virou vice-reitor. E como vice-reitor, lá na reitoria, no prédio da reitoria, ele tinha uma vaga para o carro dele, a vaga de carro dele não, para o carro do vice-reitor. E Rigato tinha um Dodge. Tá? Isso não sei se você sabe o que é. Mas naquela ocasião que Rigato era vice-reitor e que usava sua gravatinha borboleta, sempre, tá? Ele ia com esse Dodge lá, estacionava, e esse Dodge já era um carro ultra fora de moda, e as pessoas isso é uma piada. Não sei, tá? As pessoas começaram a falar para o Rigato: pô, Rigato, você é vice-reitor, você tem dinheiro, troca essa banheira, não sei o quê, piriri, pororó, etc. Aí um dia, Rigato chega na reitoria com um Opala, novíssimo, né? O Opala era um carro novo, né? Novíssimo, e brilhando o Opala, estaciona, naquela época não tinha o pipi, né? Chaveia o carro, caminha até o elevador e sobe para o 7º andar, onde era o gabinete dele. Quando ele chega, a sua secretária lhe cumprimenta: parabéns pelo seu carro novo, doutor Rigato. Não entenderam? É que na URGS não tem fofoca, nunca teve. Entende? Então, quer dizer assim, ele parou o carro lá embaixo, quando ele chegou no 7º andar, a secretária já sabia que ele tinha o carro novo. Tá? Essa é uma... Eles que não tinham WhatsApp na época. Né? Não tinha WhatsApp na época. Tá? Isso é uma piada que eu considero top aqui na URGS. Bom, agora uma piada do Instituto de Matemática. Tá? E essa deve fazer parte da cultura e dos anais aqui, de todos vocês, de todos nós. Nós é vocês, esses aqui, e eu também. A piada é a seguinte: quando houve essa mudança na estrutura da universidade, acabaram com a Faculdade de Filosofia, né, foi tu que citaste, e criaram os institutos. A Escola de Engenharia tinha 7 departamentos, metalurgia, não sei o quê, não sei o quê. O Instituto de Química tinha Química Orgânica, Química Inorgânica, piriri pororó. A farmácia tinha, sei lá. Mas o Instituto de Matemática, para ser um Instituto de Matemática, precisava de 2 departamentos. 2. Nelson pode... 2 departamentos. E aí surgiu, eu tenho isso como piada, surgiu, depois eu quero falar uma coisa séria, surgiu, então, um problema na universidade. Né? Ninguém... desculpem, eu sou professor aposentado do Departamento de Estatística, mas meu curso de graduação é matemática, eu não sou estatístico, tá? Eu sou matemático, tá bom? Mas trabalhei no Departamento de Estatística. Bom, voltando. Ninguém queria dividir o espaço, tanto o espaço físico, né, que é ir para o mesmo prédio, quanto o espaço burocrático, institucional, de ser parceiro do Departamento de Matemática. Ninguém queria, né, se meter com os matemáticos. Aí, a computação, né, foram para a computação, que seria o mais próximo. Né? Quem mandava na computação era o Leão, o professor Manuel Luiz Leão. O pessoal da computação não queria nada com o Departamento de Matemática. Aí foram para os 3 ou 4 gatos pingados da estatística que existiam na época, né? E eles fizeram o sacrifício, então, de ao criar o Departamento de Estatística, agregarem-se ao Departamento de Matemática e surgir esse nosso 60º Instituto de Matemática, graças ao Departamento de Estatística, que concordou em compactuar com aqueles... Eu não vou dizer esquizofrênicos, lunáticos, né, mas com os matemáticos. Pronto, matemática. Tá, essa é uma piada do Instituto de Matemática. E agora eu quero falar uma coisa bem séria. Tá? Nós aqui homenageamos com muita... Tá? A Joana, o Aron, né, e outros. Tá? Mas tem 2 pessoas que foram omissas aqui. Vamos de novo. Eu sou matemático, fui trabalhar no Departamento de Estatística. Tá? Uma pessoa que foi citada em passant aqui é o Grijó.
Tá? Claro que Grijó não é, né, a maior sumidade que a universidade teve em todos os tempos. Mas o que esse cara fez, quer eu concorde, quer não, tá? O Grijó, ele tem que ter, ele merecerá, mesmo eu não sendo assim uma grijete, né, um fã do Grijó, não sou, mas eu reconheço tudo que ele fez e ele precisa ter homenagens aqui no Instituto. Tá? A biblioteca já tem o Rodrigues, né? O professor Grijó fez muito pelo Departamento de Estatística, pelo curso de Estatística, etc, etc, etc. É um cara que não pode ser esquecido e loas a ele devem ser tecidas oportunamente por alguém mais capacitado que eu. Aí Grijó se aposentou, tá? E quem merece essas mesmas palavras que eu disse dele, que é uma pessoa que fez também, não quer dizer que concorde, que eu seja fã, que eu seja apaixonado por ela, mas é uma pessoa que eu reconheço que é a Jandira. Tá? Então, vocês, em vez de baterem palmas para esse monte de babaquices que eu falei, eu peço que vocês batam palmas para a Jandira, que é uma pessoa que merece. Sim, sim. O Arthur está lembrando que o professor Grijó foi homenageado lá na atividade do Ciclo dos Grandes Mestres, que é promovido pelo Museu da URGS. Isso aconteceu no mês passado. E a professora Jandira, que está aqui, é nossa professora emérita, sempre muito, muito querida, né? Nossa ex-diretora. Elisa? Professora Elisa foi minha professora também. Muito feliz de te ver aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisa Rá, com muito orgulho fui professora aqui. Faz anos que eu não apareço, agradeço o convite para a Beth. Fico mais feliz ainda de ver que o tempo botou cabelo branco não só em mim, mas em outras pessoas também. Mas o que eu queria dizer é que existe uma pessoa muito importante no Instituto que merece ser citada e que eu acho que muitos de vocês nem lembram, mas para mim foi muito importante, que é a professora Maria Judite Sperb Ribeiro. A professora Maria Judite, ela era uma grande estudiosa de matemática, mas ela se preocupava mais com a questão de como se processa na criança pequena a construção do conhecimento matemático. Como é que isso se desenvolve? Atualmente, o Instituto do Cérebro da PUC está trabalhando com isso, mas eles têm recursos, eles têm máquinas que trabalham com isso, é reconhecido internacionalmente. Mas a professora Maria Judite, o que ela fazia? Ela lia todas as pesquisas internacionais sobre isso, fazia pesquisas nas escolas aqui, percorria o interior do Rio Grande do Sul, levando em nome da nossa universidade o que ela podia sobre essas pesquisas, ia para outros estados, participava de encontros e um trabalho silencioso que ela fazia, sem nunca fazer questão de aparecer. Então, eu acho que ela merece todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão. A professora Maria Judite Sperb Ribeiro. É tia dele. É tia, então tá aí, pronto. Antes de passar a palavra para eu acho que vamos fazer uma rodada final, né? De despedidas. Eu queria dizer que nós pretendemos, no ano que vem, dar continuidade a esse resgate das memórias. Então, tem outras professoras que também foram muito bem lembradas, como a Elisa muito bem lembrou da professora Judite.
também foram lembradas lá no episódio do Grandes Mestres, como a professora Marta Blaut Menezes, né? Nós temos também a professora Gelsa, que ainda é muito ativa, mas também foi muito importante nessa área da educação matemática. Então, nós pretendemos, no ano que vem, dar continuidade a essa escuta das memórias e também documentar isso em publicações. Mas isso vai ser... Muito bem. Podemos, então, fazer uma rodada, mas vocês fiquem à vontade, porque nós estamos com tempo, não é isso? Então, a proposta é que cada um faça a sua... Pode. Ela provocou há pouco. Não tem um fato hilariante, eu vou contar um para vocês. Nós tínhamos um colega no departamento de estatística. Olha, na Faculdade de Ciências Econômicas, ele era economista, ele tirou 10 em todo o curso, em todas as disciplinas. Um cidadão com uma inteligência brilhante. As aulas deles eram um mimo. Ele escrevia no quadro, era tudo retinho. A gente geralmente tem tendência a subir ou descer. Ele não, ele escrevia direitinho. Só que tinha um grande problema. Ele não era muito assíduo. Ele falhava muito as aulas. E um dia ele falhou e o chefe de departamento estava lá, lá na Sarmento Leite, chamou ele e disse: vem cá, professor, o que houve? Pô, o senhor não sabe o que me aconteceu? Eu não pude vir à aula porque furou os 4 pneus do meu auto. Não, eu acho essa era uma proposta que eu ia fazer, que como eu comecei a falar, nós temos muitos outros professores aposentados que adorariam contar as suas lembranças também. Então, a minha sugestão era que esse momento de mesa redonda sobre lembranças do Instituto continuassem, enquanto passassem por todos os aposentados que ainda têm condições de relatar coisas para a gente, né? E era isso. Com tempo de aposentadoria já. Olha, pessoal, existe um cara que escrevia uns livros sórdidos na nossa época. Eu não gostava dele. E era um grande intelectual. Por exemplo, se chamava Henry Miller. Ele era autor dos livros dos trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Era só... Eu não gostava. Mas numa entrevista dele, ele perguntaram por que ele escrevia só sobre aquelas coisas. E ele disse: a gente só fala sobre as próprias obsessões. Eu vou voltar às minhas obsessões com vocês para terminar. A minha obsessão, como diz, é o trabalho social. Então, eu fui com a Beth. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos estabilidade. Nós lutamos pela estabilidade que vocês têm. A aposentadoria não é integral. As pessoas, diversos professores, morriam, deixavam as viúvas na miséria. Através da luta social que nós fizemos, ganhamos a estabilidade, etc., coisa que vocês estão perdendo, porque se perdeu aqui a ideia de viver para outrem, que é uma tradição. Bom, nesse sentido, eu vim hoje com essa ideia de convocar vocês que podem fazer isso para salvar os outros. E eu escolhi o tema obsessivo das partes do nada. Eu vou dizer para vocês, é difícil
alguém que não tenha pensado sobre as partes do nada, raciocinar sobre a moeda, que é a coisa de suas vidas, porque é um tema. Na física, do nada vem nada. Ex nihilo nihil. Não vem nada. Na matemática, eu digo, a maior parte de tudo vem do nada. O zero é a máxima inversão. Bom, eu quero dizer para vocês que as pessoas têm dificuldade de pensar sobre as partes do nada. E vou contar uma história, como sempre. O Vilmar de Salles vem contar as suas histórias. É uma história que me chegou pela internet muito simples. É um pouco... vai ter um certo abuso. Numa pequena cidade, toda a economia está paralisada. Por quê? Na cidade tem um hoteleiro que compra de um açougueiro e ele deve $1.000 para o açougueiro. O açougueiro deve $1.000 para o criador, que vende os animais para ele. O criador deve $1.000 para o veterinário, que não vai pagar. Esse veterinário tem por solução de sua solidão, é assim a história, me desculpem se estiverem gravando, a Damares, uma prostituta. Né? A quem ele deve $1.000 por seus serviços de consolo de solidão. Essa prostituta deve $1.000 ao hoteleiro, porque ela tomava café por lá, levava seus clientes, etc. Então, como ninguém paga, todos, a sociedade está paralisada. Aí vem um gringo. Esse hotel era um hotel fazenda, muito grande, certo? O gringo disse, eu quero passar um tempo aqui no seu hotel. E um tempo, quanto? Um mês? $1.000. Mas antes disso, eu quero dar uma passeada pela sua fazenda. Se eu gostar, eu fico. Se não gostar, eu não fico. Ah, então, eu já vou deixar esses $1.000, dar uma nota de $1.000 para o hoteleiro. E sai a passear. Nesse meio tempo, o hoteleiro pega esses $1.000, vai até o açougueiro e paga. Os açougueiros pegam os $1.000, vai até o criador e paga. O criador pega esses $1.000, vai até o veterinário e paga. O veterinário pega esses $1.000, vai até a prostituta e paga. A prostituta vai até o hoteleiro e paga. Nesse instante volta o gringo. Não gostei do seu hotel, não vou ficar. Pegou os $1.000 dele e foi embora. E todos restaram quitados. Aí há uma coisa fantástica, e que o Marc Chenet explica muito bem a outras pessoas. As pessoas ficam, como é que eu resolvo isso? Não estão acostumados com a parte do nada. Se eu mostrar para vocês uma combinação linear de vetores com pesos não nulos e que reproduz o vetor nulo, você sabe muito bem pensar sobre essas partes do nada múltiplas, que não são mais aquelas duas que eu comecei no início, são múltiplas. Mas aí, todos fracassam em pensar, porque ninguém diz, isso é algo intelectual, que antes de chegar o gringo, todos estavam quitados pelo trabalho que um fez até o outro em cadeia. Nós podemos dar a explicação da quitação partindo de qualquer elemento da cadeia, como, por exemplo, a prostituta. Quando ela trabalhou para o veterinário, ela criou a riqueza que o veterinário, quando trabalhou para o agricultor, sei lá, o criador, pagou esse $1.000 para lá, que foi. Antes de o gringo chegar, a moeda estava ali. E a moeda é uma criação do nada. Se existe uma... mas, sabe, esse teu modelo é muito... Esse meu modelo é onde entra a parte do Chenet. Ninguém acredita que não deva haver, porque desse meu modelo incluiu mil para cada um, que não deva haver diferenças de valor do trabalho, porque eu tenho mais mérito do que vocês. A sociedade
mais justa do momento, tem impressão, a sociedade sueca, é baseado em umas leis chamadas leis Jante, é o jantelismo. Eu trouxe aqui as leis Jante para ler para vocês, que ninguém tem tantos méritos mais do que o outro, especialmente se o objetivo é que todos vivam. Então, nós lutamos. Nós lutamos pelo progresso da ciência, trazer toda essa gente, o Aron, eu, etc., todo mundo, nós tínhamos a parte acadêmica, mas nós procuramos ter uma sensibilidade social, que nós não achávamos que devesse se contrapor ao avanço acadêmico. Eu vim falar aqui a vocês, não procurei alguma coisa no meu umbigo, eu fui procurar na Folha de São Paulo algo do Marc Chenet. Eu vou fazer com que essa gente pense em moeda, eu vou fazer com que eles detestem os especuladores financeiros. Nós estamos com as viúvas, se vocês virem o plano, eles conhecem as partes do nada. Eles conhecem muito bem, todo banqueiro conhece as partes do nada. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a criação de moeda a partir do nada. Numa outra publicação, está escrito num livrinho, etc. É minha obsessão. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu quero levá-los a pensar nos outros. Quantitativamente, vocês são as pessoas que melhor podem defender a sociedade dessas. Estudem, vejam o dinheiro, vejam como a sociedade futura está sendo comprometida quando nós não conhecemos o dinheiro. Vocês podem conhecer tudo sobre micropartículas, sobre quásares, sobre moléculas lá da biologia molecular e não sei o quê, mas vocês não podem pensar sobre o dinheiro, porque isso é proibido. E é o que está matando as pessoas. Não são superbactérias. O que está matando as pessoas é o genocídio econômico. É isso que eu queria dizer.